Olá! Recentemente aconteceu em Fortaleza o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. E a Universidade de Caxias do Sul esteve participando bem. Lá esteve a professora Branca Soli, estiveram outros alunos. Além da participação no Congresso, a Universidade recebeu o Prêmio Nacional na categoria Jornalismo Digital. Sobre esse assunto, estaremos conversando então com a pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul em Comunicação, a professora Marlene Branca Soli, e também com o aluno que participa desse projeto vencedor, o Tá na Pauta, o Marcos Camargo. Professora Branca, essa participação no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em primeiro lugar, o que é o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação? Quem participa, qual é o grande objetivo dele? O congresso, esse ao qual tu te referes, a gente chama de Intercom. Ele é hoje, com segurança, o maior congresso latino-americano da comunicação. E ele reúne todas as áreas, o jornalismo, as relações públicas, a televisão, o rádio, o cinema, tudo que diga a respeito, que tenha alguma interface com a comunicação. E no Expocom, nós de Caxias levamos 3 trabalhos, né, Marcos? Tu tens que escrever o teu trabalho na etapa regional, ser vencedor da regional para chegar na nacional. E nós fomos vencedores com 3 trabalhos na etapa regional. O Tá na Pauta, que é um blog, sim, onde a gente desenvolve jornalismo online, e foi a revista Expressão, que representa a produção de jornalismo gráfico impresso do nosso curso de jornalismo, e um documentário fotográfico, um trabalho de que é da disciplina do professor Edson Correia. Então, nós levamos os 3 para a etapa nacional. Não ganhamos os 3, mas posso testemunhar que foi por pouco e que fomos muito bem representados. Já são vencedores por chegar nessa etapa, certamente. Exato, isso é bastante importante, né? E o Tá na Pauta, graças a Deus, conseguiu ser o vencedor na categoria jornalismo online. Sim. Professora Branca, se desse para colocar alguns pontos, assim, as grandes tendências, as grandes preocupações da pesquisa hoje em comunicação. A gente vive um momento que é extremamente importante, eu nem diria na comunicação, na sociedade, que é esse boom tecnológico que para nós é novo. Então, a gente está convivendo uma geração que já nasceu com o mouse na mão, uma geração que não precisa aprender a usar, está convivendo com uma geração que não nasceu nesse período, não é verdade? E fundamental, não existem cânones, não existem regras, nada está estabelecido. Então, existe uma ebulição muito grande nesse sentido, e não só para a comunicação. A tendência em comunicação, eu acho que é isso, é olhar para as novas tecnologias. Bom, o que é que nós vamos fazer com isso? Que sociedade nós vamos construir com isso? Até os próprios debates, né, prof, a questão sobre a comunicação digital, né, a gente pode ver que ainda não tem conceitos ainda muito bem determinados, né, algo muito bem formulado. São pesquisas que são feitas e acham resultados, às vezes, não consolidados, né, então, trazem mas não realmente ainda não tem algo fechado, algo formulado, né, muitas teorias ainda que estão sendo estudadas, né. E tudo isso está em ebulição ali no Congresso, né, por isso eu acho que é fundamental. E põe ebulição nisso, imagino que é uma produção quase um tumulto. Bastante grande, exato. E esse tipo de evento, ele mostra para nós uma coisa que a gente sabe na teoria, mas não consegue ainda levar para a nossa prática diária, que é a interdisciplinaridade, que é derrubar as paredes, que é não ver mais as caixinhas, as fronteiras que nós estabelecíamos entre uma área e outra. Quer dizer, aqui é comunicação, lá é sociologia, o direito está no outro lado. Não, a engenharia está fora disso. A engenharia está fora, é tecnologia. Exato, nunca, por exemplo, os técnicos e informáticos, engenheiros da informação foram tão bem-vindos ao jornalismo e vice-versa, porque a gente sabe o que fazer e como montar aqueles conteúdos, mas quem sabe dispor aqueles conteúdos são eles. Eu imagino que uma geração que nem a do Marcos já se sente mais à vontade aí, né, Marcos? Pelo menos acredito que sim, né? Até essa questão, né, que a prof levantou, hoje se trabalha muito com a questão da informática, então não é mais saber produzir apenas o conteúdo, né? Tem que saber produzir o conteúdo, mas tem que também saber lidar com ter noções da técnica, pelo menos para poder se virar um pouco. Aliás, titular uma matéria no jornalismo online é algo que já tem que ter noção, por exemplo, da busca que o leitor faz. Exatamente. A questão do tagueamento, né, que se diz, né? A questão dos marcadores, né?
traduzindo, né? Então, isso é muito importante, porque aí a gente, até nas próprias aulas de online, né, a gente pode perceber essas diferenças, enfim, né, aí que estão entre o gráfico e o online, né? E é justamente aí que está o ponto principal, né? Esse é o pulo do gato do jornalismo online. Daí né? a diferença, senão seria tudo a mesma coisa, né? Tu tem que pensar na usabilidade, tu tem que pensar na navegabilidade, tu tem que pensar em todos os aspectos, tu tem que pensar que se tu não tiver um produto redondinho, o teu leitor zarpa, né? Então, Exatamente. É muita coisa que envolve a questão do jornalismo online, para além do jornalismo que nós víamos até ontem. Marcos, o que é o Tá na Pauta? Bom, Tá na Pauta é um blog, então, que a gente produziu a gente começou a produzir ele, né, no segundo semestre do ano passado, a partir então ali de agosto do ano passado, né, foi criado pela professora Branca para a disciplina Laboratório de Jornalismo Online. Então, os alunos que se matriculam nessa disciplina, então, trabalham o semestre todo produzindo conteúdo para o Tá na Pauta, para o blog. Então, aí, dentro desse blog, a ideia, né, prof, é trabalhar, então, com as novas linguagens, as novas narrativas online, né, então, tentar desgrudar do gráfico, desgrudar da televisão, desgrudar do rádio e fazer produtos feitos para a web. Então, justamente esse lugar de prática, esse lugar de trabalho para a gente poder estar desenvolvendo um conteúdo mais formatado para a web, né? Por que a senhora atribui essa premiação nacional do blog? O que levou, o que ele tem que levou a esse destaque? O Tá na Pauta eu desenvolvi como projeto dentro de uma disciplina, trabalho meu dentro de uma disciplina do jornalismo online do meu curso de pós-graduação na PUC. E tem uma etapa desse trabalho que a gente chama de benchmarking, né? Que tu vai olhar, tu vai fazer uma pesquisa de mercado procurando o que há de melhor e qual é o estado da arte nesse sentido. E eu procurei por tudo e não havia nada na linha que eu pensava fazer o nosso jornalismo online. Então, isso eu penso que seja uma coisa importante. Ele é uma mídia, ele se criou um espaço específico. Nós fazemos reportagens, pautas, discutimos em sala de aula, as pautas, os alunos vão para a rua, fazem as matérias, a gente edita diagrama, faz o design, publica, cria infográficos. Então, isso é uma coisa. Ele é, de fato, um espaço para o exercício do jornalismo online. A segunda coisa é o engajamento do grupo. Porque um filma, o outro fotografa, o outro faz sonora, o outro faz vídeo, a gente edita isso tudo junto, tem toda uma fundamentação teórica muito sólida, principalmente no semestre anterior. Então, eles sabem assim, bom, nós temos que criar uma narrativa online, nós temos que aprender a nos despegar da linguagem que a gente tende a colar no monitor, que é a linguagem gráfica. Então, eu acho que isso é outro aspecto que fez o Tá na Pauta vencer. Ele conseguiu criar uma narrativa, de fato, de jornalismo online. É algo que está no ar, é publicado. Exato, estão dando a cara para bater, é uma vitrine. De um laboratório. Então, assim, eu tenho um cuidado muito grande de acompanhar o trabalho, de exigir qualidade, de revisar, de olhar. E eles vão, eu penso, entrando nisso. E também tem uma outra coisa, eles começam o semestre meio que se batendo pelas paredes, meio perdidos. Aí eles se encontram como grupo editorial. E aí eu acho que eles desenvolvem um prazer pela coisa, entende? Se apaixonam pelo que fazem. Aí eles terminam o semestre muito legais e redondinhos. Eu penso que seja isso. Marcos. E até porque, como a prof comentava, né, eu como aluno, né, quando eu entrei nessa cadeira, nessa disciplina, a gente chega sempre, como não tem um formato específico na internet, né, a gente pega, então, a gente está acostumado a ver, então, a televisão, o gráfico, ou mesmo os próprios sites, mas que ainda não tem um formato específico. Então, a gente chega para trabalhar e a gente quer aplicar tudo aquilo que a gente vê. E, na verdade, tudo separadinho, colar tudo né? separadinho. Na verdade, não é essa a ideia, né? A ideia é justamente fazer algo novo. Então, fazer um texto um pouco mais dinâmico, um pouco diferente, fazer um vídeo que se encaixe naquele texto, fazer um áudio que se encaixe naquele texto também, para as mídias conversarem entre elas e não tudo separado, né? Não tudo como a gente conhece nas mídias tradicionais. Professor, e a tendência é um crescimento do jornalismo digital, digamos? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza, não tem volta, não tem volta. E seria
ridículo até da nossa parte querer segurar a história. E não dá atenção a isso, né? Não entrar nessa corrente. Com certeza, o jornalismo assistido por computador, a questão dos bancos de dados, esse casamento da engenharia da informação com o jornalismo é o caminho. É o caminho principalmente a partir do mobile, né? Hoje não tem como tu pensar o jornalismo se não for dessa forma. Para quem nos assiste assim e começa a apreciar o jornalismo digital, né? Começa a ver, começa a ser no bom sentido da palavra, um consumidor, né? Que atenção ele deve ter a essa tendência, né? Facilidade de acesso, a informação exata, a informação completa, a informação atualizada. Isso é o que o leitor busca, além da facilidade de navegação, de ir, voltar. Perfeito. É isso. Obrigado pelas informações, professora Branca, também o Marcos, e cumprimentos pela premiação, certamente com muito mérito. Obrigada. O X da Questão de hoje termina por aqui, nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá.